Esse vídeo faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Meu nome é Luiz De Vitro e a oficina que está sendo ministrada hoje é a oficina de musicoterapia. Acho que já tem um propósito, está trabalhando com isso já, você vai dar uma nota maior. A parte de recursos financeiros, você está satisfeito com o seu salário, com quanto você está ganhando, com a sua renda? Você tem uma única renda ou você já aprendeu a ter outros tipos de renda, não ficar dependendo de um único lugar para você ter a sua saúde financeira? Você tem mais rendas passivas ou ativas, certo? Aqui fica uma dica importante na parte dos recursos financeiros, que é o seguinte: as suas despesas básicas essenciais, se elas forem maior do que 70% do seu salário, tem alguma coisa errada, tá? Você está, por exemplo, gastando muita água, muita luz, muito gás, e está gastando de uma forma que seu salário não comporta. Então você vai ter que revisar aí para diminuir essas despesas. Porque no máximo 70% do seu salário, da sua renda total, você tem que arcar com as suas despesas básicas, essenciais, que você vai ter que pagar todo mês. Aí, em torno de 25% vai ser o quê? Para você ter aquele seu lazer, né? E aquela gordurinha ali, aquela reservinha para uma emergência. Então, para você ir no cinema, teatro, passear, ir num show, fazer uma viagem, né? E aconselha-se a guardar no mínimo 5% do seu salário para uma eventual emergência. Problema de saúde, um acidente, um desemprego, alguma coisa que aconteça aí com você. É claro que o quanto mais você conseguir diminuir isso e aumentar o quanto você está conseguindo ter uma reserva, é melhor, né? Então, se, por exemplo, 65% ou 60% do seu salário só for direcionado para os gastos essenciais, ótimo, porque aí dá para você ter um pouco mais aí de dinheiro para você gastar com lazer, né, com passeio e tudo mais, e uns 10% ou até 15% você guardar do seu salário para um eventual problema de saúde, problema financeiro. Tá? Vejam aqui que na parte profissional, ele conta aqui que a contribuição social faz parte da parte profissional. Então, se você está num serviço, né, que você não vê sentido no que você está fazendo, você não está achando que está agregando nada para a humanidade, para as pessoas, você não vê sentido no seu trabalho, isso pode gerar uma depressão também, você não vê sentido naquela sua profissão, naquele emprego atual. Então perceba o quanto é importante aí a sua contribuição social e inclusive você também dedicar aí um tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês a, como a gente já citou várias vezes, o trabalho social. Então hoje em dia como é que está a sua saúde financeira? Está ruim? Está gastando tudo, torrando tudo, está guardando? Como é que está? Isso daqui vai definir se você vai dar uma nota maior ou menor. A mesma coisa na contribuição social. E o tempo que você passa com a sua família? Ele é pouco, é muito, né? E além do tempo que você passa, a qualidade desse tempo, né? Porque tem gente, por exemplo, que fala assim: não, eu fico bastante com meu pai, com a minha mãe, não sei o que. Aí você olha para a pessoa está lá no almoço de família no celular. Então, qual que é a qualidade desse tempo? Então, beleza, está ficando bastante tempo com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, primos, tios, mas qual que é a qualidade? Você fica lá no celular, fica pensando em outras coisas, não está no momento presente, ou você de fato está lá aproveitando aquele momento, né? Então você vai dar uma nota menor aqui se você não está conseguindo ficar com a sua família e maior se você está conseguindo ficar. Inclusive, a questão dos conflitos também, né? Porque aqui a gente está falando de relacionamentos, ó. Como é que é? Você se dá bem com seu pai, com a sua mãe? Se você não está se dando bem, você tem que resolver isso daí, né? Procure um bom psicólogo, psicanalista para você ver o que está acontecendo aí no seu dia a dia que você possa melhorar. E aí você vai dar uma nota menor. Se você já está desenrolando bem com todo mundo, uma nota maior. A mesma coisa para a parte amorosa. Como é que é seu relacionamento amoroso? Você briga mais com a pessoa ou você fica mais bem com a pessoa? Quando você está com a pessoa, são momentos felizes ou você conta os segundos para deixar de ver ela? Né? Então, aqui também, qual que é a saúde aí do seu relacionamento amoroso? Você vai dar uma nota maior se for boa, menor se for ruim. E a vida social? Como é que você se relaciona aí com seus amigos? Você tem tempo para eles? Não tem?
Você tira um tempo aí da sua semana, do seu mês para ir num barzinho, trocar uma ideia, fazer um passeio com esse pessoal, como é que é isso, né? E a qualidade de vida, né? O que é a qualidade de vida? Ó, a gente tem aqui, de 0 a 10, você vai dar uma nota para criatividade, hobbies e diversão. Essa ferramenta é interessante que é uma mandala, né? Como se fosse uma flor ou uma roda, você vai pintando aqui, tá? Então, criatividade, hobbies e diversão. O quanto tempo do seu dia, da sua semana, né, você está dedicando a você fazer as coisas que te deixam feliz, né, pleno, que você gosta de fazer, né, seus hobbies, diversões, né? A gente falou muito sobre isso, né? Tivemos um módulo inteiro sobre felicidade. O quanto você se sente pleno e feliz, ó. Vai dar uma nota de 1 a 10 também. E por último aqui, ó, a espiritualidade. Você é uma pessoa que tem uma religião, se você tem essa religião, você está frequentando certinho o culto, a missa, né, o terreiro, independentemente se você é católico, budista, candomblé, umbanda, evangélico, você está se dedicando direitinho à sua religião? E se você não tem religião, você pode ser um agnóstico, né, ou ter uma outra filosofia de vida. Pense espiritualidade aqui como a natureza, né, a arte, tudo isso que te engrandece. Você está dedicando tempo a isso ou não? Né? Você tem direcionado tempo a isso ou não? Se a resposta for não, for baixo, você dá uma nota baixa. Se for alto, você dá uma nota maior. Né? Você tem feito suas orações, tem meditado, e aí você preenche isso daqui. Né? É bem capaz que essa roda aqui esteja meia torta aqui, né? Tem lugar que você está dedicando mais tempo, tem lugar que você está dedicando menos tempo. E vejam aqui o quanto é importante a palavra que eu estou usando toda hora, tempo, tempo, tempo. Por isso que logo lá no primeiro módulo a gente aprendeu a gerenciar nossas prioridades, saber o que a gente vai fazer primeiro. Então, fazendo essa análise aqui, essa anamnese quase da sua vida, você vai ter uma noção do quanto você precisa parar, por exemplo, vamos supor que aqui família está no 10. Só que o amigos aqui está no 3. Então, tenta dar uma equilibrada. Tenta passar um pouquinho de menos tempo com a tua família e, né, direcionar mais tempo para os seus amigos. Ou então, começar a convidar seus amigos para passar os momentos que você passa com a sua família. Então, existem várias formas aí de você equilibrar, tá? Então, essa ferramenta é muito interessante para você equilibrar a sua vida, ter uma saúde integral em todos os campos aqui da sua vida. Nós nos vemos, então, no próximo módulo. Na nossa vivência hoje deste módulo, estávamos falando aí sobre as questões aí de saúde, né? Também da questão da longevidade. Então já tivemos algumas vivências aí também de automassagem. E hoje eu vou passar para vocês um exercício que é o exercício e a vivência inicial, básica, que a gente aprende quando a gente começa a praticar o yoga, tá? Essa sequência que eu vou passar aqui para vocês chama Saudação ao Sol, tá? E novamente eu peço para, antes de vocês realizarem essa sequência em casa, consultarem o médico de vocês, né? Para verificar se não existe nenhuma contraindicação para você que está me assistindo, se você tem algum problema cardíaco, se você usa marca-passo, se você é gestante. Então consulte seu médico para ver se você está apto a realizar, mas eu já adianto que principalmente as gestantes e as pessoas que têm algum problema cardíaco, que usam marca-passo, é bem capaz que seja contraindicado totalmente essa vivência. Sempre consulte aí o seu médico, tá bom? Então vamos realizar essa sequência básica aqui, que se chama Saudação ao Sol. Então, lembrem-se que é muito importante a questão da respiração novamente aqui. Eu vou jogar os meus braços lá em cima, puxando o ar, e eu solto o ar colocando os meus braços lá embaixo, ao lado das minhas pernas. Vou colocar uma perna para trás, pode ser a direita ou a esquerda. Vou começar aqui pela esquerda. Agora, direita. Desço aqui fazendo uma flexão aqui nos meus braços. Puxo o ar. E agora eu vou fazer aqui uma posição olhando lá
para os meus pés, subindo o meu corpo. E agora a mesma perna que eu coloquei lá atrás, que foi a esquerda, eu trago ela de volta. Depois a direita. Subo aqui pela lateral. Faço aqui um comprimento. Ou já vou diretamente aqui, jogando os braços lá em cima. Desço. Vou fazer agora aqui com a perna direita. Esquerda. Flexão. Subo aqui alongando minha coluna. Olho lá para os meus pés. Novamente eu trago a perna direita, esquerda, subo e continuo essa sequência. Quando eu chegar no final da sequência, eu vou fazer esse comprimento aqui e vou aguardar o meu coração, os batimentos irem diminuindo de velocidade, vou ir me acalmando, relaxando. E essa sequência que eu passei aqui para vocês, vocês podem repetir ela em média aí de 10 a 12 vezes, certo? Seria o ideal para uma pessoa que está iniciando. De 10 a 12 vezes com cada uma das pernas, né? Então, lembrem-se que na primeira volta que eu dei, eu fiz com a perna esquerda, depois eu fiz com a perna direita. Então, fiz com a perna esquerda, depois com a direita, seria uma vez. Esquerda, direita, segunda vez. Esquerda, direita, terceira vez, certo? Então, cada volta seria com cada uma das pernas, tá? Por uma questão assim filosófica, energética, por esse exercício chamar saudação ao sol, é aconselhável a gente realizar ele somente do período aí das 6 da manhã até as 6 da tarde, que é quando está claro ainda, iluminado, que seria essa questão aí de saudar o sol, né? Por isso que o exercício chama saudação ao sol. Seria interessante você estar realizando ele enquanto estiver claro no dia, tá? Uma outra questão muito importante é você verificar também se você tem alguma limitação para realizar essa sequência. Se tiver alguma limitação, você pode adaptar, né? Por exemplo, ao invés de você colocar a perna lá atrás de uma vez, você andar lentamente até a parte de trás, né? Se você não consegue, por exemplo, colocar seus braços aqui no chão, como por exemplo eu mesmo não consigo colocar de uma vez, você pode flexionar aqui um pouco o seu joelho. Então você pode adaptar essa sequência e você vai ver que quanto mais você praticar ela, maior vai ser a sua flexibilidade, a sua mobilidade para realizar a sequência, certo? E você pode realizar ela também tanto de um jeito mais introspectivo, mais meditativo, fazendo ela bem lentamente, como você pode utilizar ela praticamente como um exercício aeróbico, fazendo ela bem rapidamente para realmente suar e perder peso. E é muito interessante, se vocês estão aí durante esse período muito tempo dentro de casa, vocês realizam essa sequência de uma forma bem simples aí em algum cômodo ou até mesmo no quintal de vocês, né? Você pode pegar uma manta ou um cobertor antigo e usar aqui como eu usei para mim essa base aqui que a gente chama de tatame ou mat. Você coloca aqui no chão para te proteger, para você não ter um contato direto com o chão, e aí você realiza a sequência, tá bom? Continuamos aí então no nosso próximo módulo. Hoje nós estamos no nosso módulo 4,
o módulo referente à paz, e hoje a música que eu trouxe para vocês é a música Tocando em Frente, do intérprete Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu levo essa certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Pessoal, hoje então estamos aí no nosso módulo 4 e o tema que a gente trouxe para ser discutido hoje, né, através da música até que a gente já tocou e tudo mais, é a questão da paz, né? Então, como é que a gente cria paz aí no nosso dia a dia, nas pessoas, né, ao nosso redor? Então, uma das coisas mais importantes que vale ressaltar é a questão de que essa paz, ela começa interiormente, para depois a gente externalizar. Ou seja, se você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, estressada, nervosa, você gera conflito, né, interno dentro de você. E tendo esse conflito interno, consecutivamente, você vai acabar gerando conflitos externos, né? Então vejam aqui, para a gente ter uma sociedade mais em paz, né, mais harmoniosa, não tem como a gente não se tornar uma sociedade mais cooperativa, no qual a gente pensa no próximo e se torna menos egoísta, né? Então é importante a gente ter empatia e compaixão pelos demais, né? Então isso seria um caminho para a gente tornar a nossa sociedade melhor através de mais valores, moral e ética, né? Então, é muito importante que a gente crie essa harmonia interna, né, dentro da gente. E aí um dos melhores caminhos para essa harmonia, para você se sentir mais equilibrado, é você ter aquele momento que a gente já conversou nos outros módulos, aquele momento para você, né? Sendo que uma das técnicas aí mais famosas, né, que todo mundo tem mais realizado, é a questão da meditação. Mas é importante você parar aí um tempo, ouvir uma música, para quê?
Se você estiver em paz, o mundo ao seu redor também estará em paz. Tá? E aí, então, a paz ela tem muito a ver com a convivência. Lembra que desde lá do módulo da felicidade, a gente tem conversado sobre a construção de relacionamentos saudáveis. No último módulo sobre saúde, a gente também falou sobre os relacionamentos familiares, amorosos, com amigos, né? Os relacionamentos, inclusive, dentro da empresa. Esses relacionamentos sociais também têm que ser saudáveis, né? Imagina se a gente está sempre em conflito, em atrito com todo mundo. Uma pessoa que ela está sempre em atrito, em conflito, em desarmonia com todo mundo, na verdade ela está em conflito, em desarmonia com ela mesma. Se ela estivesse em paz, em harmonia, equilibrada com ela mesma, ela jamais estaria gerando esse desequilíbrio, esse desconforto externamente nas outras pessoas, certo? Então é muito importante aqui a gente trabalhar esse pilar aqui da convivência. Uma questão muito importante que eu acabei não falando, né, no nosso último encontro lá, nosso último módulo, é a questão de que uma das melhores formas aqui da gente melhorar a nossa convivência, a gente tem duas ferramentas aí, né? Uma delas é uma técnica terapêutica que chama constelação familiar, ela é muito interessante para a gente diminuir os conflitos, né? Ela é muito aplicada dentro das famílias, dentro das empresas, né? Para gerar mais paz, mais harmonia entre esses relacionamentos, dentro desses sistemas, né? Porque os sistemas eles têm uma hierarquia. Então imagina um filho que fica constantemente desrespeitando o pai e a mãe. Por mais que ele não concorde com as ideias do pai e a mãe, ele tenha outros valores, outro propósito, outra missão, outra visão de mundo, ele tem que respeitar, no mínimo ele tem que respeitar o pai e a mãe. E aí, quando esse filho ele começa a querer tomar a frente, querer fazer as coisas do jeito dele, isso gera uma desarmonia. E aí é onde entra a constelação familiar, que é uma terapia muito interessante nesse sentido, para realmente reharmonizar o sistema. Seja ele na família, na empresa, né? Hoje em dia existe a constelação também para empresas. Inclusive, eu estou citando todas essas técnicas de terapia, todas essas técnicas terapêuticas, porque elas fazem parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que está hoje disponível no SUS, inclusive em muitas cidades, né? Aqui mesmo em São Caetano nós já estamos tendo algumas oficinas, né? Alguns ambulatórios em algumas UBSs, tá? E aí uma outra técnica aqui que seria muito importante para você harmonizar e ter mais paz aí no seu meio, né? Na sua vida, seria a questão do interior do seu ambiente mesmo, né? Tem até um documentário no Netflix, né, que eu ainda não assisti, mas é Mary Kondo, uma coisa assim, que ela ensina como organizar melhor a casa, alguma coisa nesse sentido. E aí uma das técnicas que inclusive é da medicina chinesa, da cultura chinesa, é o Feng Shui, ou Feng Shui, né, que é a harmonização do ambiente, né? Esse ambiente ele pode estar desarmônico energeticamente falando. E aí, dependendo da posição que você coloca as coisas, tal, se você procurar uma pessoa que trabalha com isso, ela vai falar sobre também curas energéticas, né? O que você pode fazer num lugar onde a energia não flui para a energia fluir melhor e tudo mais. Você pode colocar uma fonte, né, de água em determinados lugares. Você pode pintar uma parede com uma determinada cor, né? E se você não acredita em nada disso, né? Ah, Luiz, eu não acredito na questão de energia, né? Esse negócio de Feng Shui, eu não acredito e tal. Mesmo assim, procure uma pessoa, então, que trabalhe com designer de interiores, né? Porque, às vezes, uma cor que você escolheu, a posição de uma mesa, alguma coisa nesse sentido, dentro do seu ambiente, dentro da sua família, ou num relacionamento dentro da sua casa, né? Com a sua esposa, seu esposo, seu namorado, ou até mesmo dentro do ambiente de trabalho, isso daí pode gerar um atrito, uma desarmonia, né? A questão de você sempre estar usando, por exemplo, a cadeira do seu colega para fazer um determinado trabalho. Aquilo vai estressando a outra pessoa, vai desequilibrando e gerando conflito, tirando a paz de todo mundo. Então, procure aí uma pessoa que trabalha aí com organização, né, com design de interiores, com Feng Shui, né, e procure também essa terapia que eu estou citando aqui, que inclusive faz parte das práticas integrativas e complementares, que é a constelação familiar, que ela serve aí para
harmonizar os sistemas mesmo, né? Da família, né? O sistema de empresa e tudo mais. Aqui eu trago para vocês um estudo que é muito interessante, né? Esse estudo aqui, ele se chama Pirâmide de Maslow, né? O que esse cientista aí, né? Cientista social, digamos assim, ele chegou à conclusão, né? Ele chegou à conclusão que nós vivemos aí num sistema para conseguir a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio. A gente precisa cumprir escalas básicas aqui de preenchimento aqui das nossas carências, digamos assim, das nossas faltas. Então veja que tudo começa aqui no fisiológico, no psicológico, né? Imagina o seguinte, uma pessoa ela não vai se preocupar com a parte moral, com a criatividade, com solução de problemas, espontaneidade ou alguma coisa nesse sentido. Ela não vai se preocupar com nada disso se ela não tiver nem o que comer, né? Se ela não tiver água, né, filtrada, se ela não dormir bem, se ela tiver com problema de saúde, que ela não está conseguindo urinar ou defecar direito, né, tá com uma diarreia, uma infecção de urina, alguma coisa assim, ou ela tem dificuldade para respirar. Então aqui você começa a perceber que são as necessidades básicas, aí é o básico do básico do básico para uma pessoa sobreviver. Sem ter isso daqui, como é que ela vai ter paz nos outros módulos aqui, né? Nas outras escalas, nos outros andares dessa pirâmide? Então tudo começa aqui pelo físico, pelo psicológico, né? Depois vem a parte da segurança, ó. Segurança do quê? Do corpo, do emprego, dos recursos, da moral, da família, da saúde, dos bens. A pessoa que ela se sente insegura, ela acha que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa fisicamente, né? Ela pode ser assaltada, né? Sofrer uma violência, né? Ou perder o emprego, né? Ficar sem dinheiro, ter algum problema dentro da família, ter um problema de saúde, perder os bens. Isso daqui causa desconforto nela, ela não vai ter segurança, certo? Isso daqui, se ela não tiver segurança, acho que fica bem claro que ela não vai ter paz no dia a dia dela. Então a próxima parte da pirâmide, né, depois que a pessoa supriu as necessidades básicas dela, ela começa a se preocupar com essas necessidades aqui, a necessidade da segurança, né? E em seguida a gente tem aqui a parte do amor, do pertencer, né? Então aqui se torna necessário aquela parte lá da roda da vida, que a gente fala lá sobre amizade, família e o relacionamento amoroso. Veja que interessante que mesmo sendo duas ferramentas distintas, né, duas formas de pensar distintas, aqui a gente tem amizade, né, vida social, relacionamento familiar e relacionamento amoroso. Ó. Vamos voltar lá para a roda da vida. Veja aqui que a parte de relacionamentos é exatamente família, amor e amigos. Quando a gente vai lá para a pirâmide de Maslow, família, amor e amigos, certo? Então, depois que você supriu as suas necessidades básicas, você vem aqui, segurança e tal, e essa parte aqui de amigos, né, família e a parte sexual, certo? E aí depois vem a estima, ó. A pessoa, depois que ela conquistou tudo isso, muito provavelmente ela vai começar a se preocupar com a autoestima dela, com a confiança, conquistar o respeito, né, das pessoas, ser respeitado pelos outros, né? E por último, a parte da moral, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, livre de prejuízo, aceitação dos fatos, que tem a ver com a autorrealização. Vamos ver aqui juntos um outro exemplo, né, também falando sobre isso. Então veja ali que a base da pirâmide tem a ver puramente, né, com como a gente citou, psicológico, né, ou fisiológico. Tem a ver o quê? Com a comida, a água, abrigo e sono. Então veja, né, que quando a gente começou a falar lá no módulo lá da saúde, a gente falava sobre aqueles 4 pilares, né? A água, a comida, a atividade física e o sono. Veja que tem mais ou menos aqui, falando sobre isso, tá? Depois, se a gente voltar lá, a gente tem falando aqui da segurança.
Então, ó, segurança. Segurança do quê? Da família, do corpo, da propriedade. Então, por isso que se torna necessário aí a gente ter algumas leis, algumas regras na nossa sociedade para que todos se sintam seguros. Só que vale ressaltar que uma sociedade que todas as pessoas confiam plenamente umas nas outras, se sentem seguras, é uma sociedade que tem cada vez menos leis, né? Porque as leis se fazem desnecessárias a partir do momento que cada um sabe o seu exato lugar. Ninguém vai invadir o espaço do outro, nem fazer o que se não deve, né? Aquilo que eu não vou fazer para o outro, aquilo que eu não quero fazer, que façam para mim. Então nem de uma lei precisa, né? É a mesma coisa assim, que um bom lugar, né? um bom país é aquele que tem os presídios praticamente vazios, não é nem necessário presídio. Por quê? Porque está todo mundo agindo de uma forma correta. Se é um lugar onde os presídios estão cheios, está super lotado, significa que a todo momento a gente vive um momento de incerteza, né? Muita violência. Então é exatamente isso que tem a ver a segurança. Então, o outro tópico aqui, ó, amar, pertencer ou a parte social. Lembra? Os relacionamentos sociais. Que aí entra o amor, a amizade, a família, seu relacionamento com a comunidade. Depois, lembra, estima. A gente falou autoestima, confiança. A pessoa vai começando a pensar no reconhecimento, no status, na autoestima. E por último, né, realizações pessoais, que aí entraria a criatividade, o talento, né, o desenvolvimento pessoal da pessoa. Que aí tá ali, ó, explicando certinho aqui, ó, tá? Autorrealização, certo? Então isso aqui é a pirâmide de Maslow. Ele acreditava que para a gente ter paz na nossa vida, a gente tem que estar criando paz exatamente de degrau em degrau em cada um desses tópicos, em cada um desses fatores aí da nossa vida. E aí eu trouxe aqui para vocês um estudo realizado por um doutor, um médico, que se chama Gabriel Cousens. Ele é um médico americano, né? Ele trabalha com homeopatia, trabalha também com medicina indiana, medicina ayurvédica, ele trabalha com várias formas de medicina naturais, e ele chegou à conclusão que a gente tem aí alguns níveis aí para conseguir alcançar a nossa paz. E eu vou passar esse estudo, essa teoria que ele chegou. Então veja aqui, ó, que o primeiro nível da paz é a paz no nosso corpo. Então a gente tem que ter um corpo aí, ó, tomando água, tá vendo? Nutrido, hidratado na verdade, nutrido, né? Comendo alimentos que nos tragam paz, harmonia, um corpo limpo, descansado, né? Que aí tem a ver com o sono, e feliz, né? A gente tem que estar feliz com o nosso corpo. Então o primeiro nível da paz, para esse estudo, né, do Dr. Gabriel, seria a nossa paz corporal, certo? Lá no nosso corpo. Depois entraria a questão da paz na nossa mente. Como é que a gente conseguiria uma paz na nossa mente? Aí entra a questão de, né, novamente, vocês veem que os temas eles vão entrando em intersecção, um complementa o outro, né? Porque para ter paz na nossa mente, é essencial a gente fazer as nossas orações, meditar, recitar mantras ou canções, né? E aí cada filosofia, né, seja ela uma filosofia ou uma religião, um caminho espiritual, vai ter aqui algo para pacificar a mente, para acalmar a mente. E aqui a gente tem várias formas. Depois vem aqui você sentir paz dentro da sua família, né? Então, olha lá, cuidar do que é seu. Isso daí significa o quê? Se você não se reconhecer, não tiver paz em você, se nem você se reconhece 100%, né? Então, como é que você vai ter paz com o outro? Então, a gente reflete, quando a gente briga com uma outra pessoa, a gente reflete a confusão interna do outro, né? Então, existem 3 coisas, né, quando tem um conflito dentro de uma família ou dentro de um sistema, que é o seguinte: existem aquelas coisas que diz respeito a mim, existem aquelas coisas que diz respeito ao outro, e existem aquelas coisas que diz respeito a Deus. Ou seja, tem coisas que eu consigo resolver, tem coisas que só o outro consegue resolver,
E tem coisas que nem eu, nem o outro consegue resolver. Que aí é quando a gente tem que tentar acreditar, se entregar, né, à vontade de Deus. Tá? Depois que a gente chega aqui, ó, no terceiro nível, a gente vai para o quarto nível. Qual que é o quarto nível? O quarto nível aqui é a gente ter uma paz, uma harmonia com a comunidade. Então, o que eu posso oferecer para a comunidade que ela está precisando? Como é que eu posso fazer ações de caridade ou cooperar? Isso daqui também vai me trazer paz no entorno, né? Então, eu já tenho paz no meu corpo, na minha mente, na minha família, e agora eu começo a gerar paz na comunidade. Então aqui novamente vem o que a gente conversou em todos os outros modos, a questão de fazer o bem, fazer a caridade, se tornar útil, cooperar, né? Então o que a comunidade ao meu redor está precisando? Como que eu posso fazer alguma ação que contribua com o todo? Tá? Depois a gente vem aqui para o quinto nível, ó. A gente começa a entrar em paz com todas as culturas, né? Isso ainda hoje em dia parece um pouco distante, mas não é distante, pessoal, é só a gente querer. Então, como é que eu conseguiria entrar em paz com todas as culturas, né? É só a gente pensar que todos os caminhos conduzem à união com Deus, ou com essa energia cósmica, ou com esse grande criador, esse grande arquiteto, como você quiser chamar, né? Tanto as religiões, quanto as filosofias, quanto as artes, quanto até mesmo a ciência, todos esses 4 pilares aí do conhecimento, a religião, ou a espiritualidade, como vocês quiserem chamar, a filosofia ou as filosofias de vida, né? A gente tem aí Platão, Aristóteles, estoicismo, epicurismo, tem tantas filosofias, né? Todas as artes, né? E toda a ciência, todo mundo está querendo convergir para quê? Para uma maior paz, para uma maior harmonia. Ninguém vai fazer algo para querer prejudicar, né, o coletivo. Se está fazendo para prejudicar, é por pura ignorância, por desconhecer que prejudicando o próximo, na verdade eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque a gente acaba plantando, né, vai colher aquilo num determinado momento, não tem como fugir disso. Então todos os caminhos conduzem à mesma união que está todo mundo procurando, né? E aí quando a gente chegar nessa união, a gente vai ter uma coletividade aí em harmonia com as plantas, com os animais, né? Com a humanidade como um todo, todas as religiões, né? Fazendo essa paz com as culturas, eu fico em paz com a ecologia, com a natureza, né? Isso daí tem a ver com o nosso estilo de vida, com o nosso consumismo, né? Com o que a gente consome, né? O que comemos. Aqui eu deixo para vocês assistir um documentário que chama Minimalismo, no Netflix, né? Que são pessoas que adotaram um estilo de vida no qual elas procuram viver de uma forma mais simples, mais minimalista, com menos bens, né? E isso daí causa menos estresse, menos ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter menos coisas para se preocupar. E aí ela acaba gerando também menos consumo, vai tendo uma vida mais simples, né? E vai ficando mais em harmonia com a ecologia. E por último aqui, você entraria em paz com essa grande energia, com esse divino, certo? Mas aqui, apesar da gente ter dado uma pincelada em como que a gente conseguiria, né, chegar em cada um desses níveis, né? Como é que eu faço para criar um caminho, né? Qual que seria um caminho para chegar a esses níveis? Então aqui eu tenho esses 6 tópicos que ele criou, que seriam os fundamentos da paz. E segundo a teoria dele, ele criou uma dieta, né? Que segundo ele até mesmo seria bem interessante para quem tem diabetes, né? É a dieta do arco-íris, que ele se baseia numa alimentação no qual o prato tem que ser bem colorido, né? Quanto mais colorido for o prato, tiver, por exemplo, beterraba, que é mais roxo, tomate, vermelho, quanto mais colorido for o prato, mais cores tiver, ele acredita que vai ser uma alimentação bem mais saudável. Então vocês podem procurar aí na internet o livro dele ou alguns vídeos dele falando sobre isso, sobre essa alimentação, tá? Uma outra coisa que ele destaca muito aqui é prana. Prana
em sânscrito, né, na língua indiana, significa energia. Mas mais do que isso, prana, né, pranayama, né, pranayama dentro do yoga, das filosofias indianas, ayurvédicas, tem a ver com a questão dos exercícios de respiração, né? E aí, novamente, vejam que a gente tem as danças circulares, o tai chi, o yoga, o qigong, mas principalmente os exercícios de respiração. Dizem, né, dentro da medicina chinesa, da filosofia chinesa, que a gente nasce com um número determinado de respirações que a gente vai conseguir fazer durante toda a nossa vida. Então imagine que toda vez que você se estressa, que você fica nervoso, que você entra em atrito com alguém, isso daí dispara o seu coração, você fica mais ansioso, você vai respirar de uma forma mais ofegante, mais rápido, e vai fazer com que diminua, entre aspas, seu tempo de vida do ponto de vista da medicina chinesa, do ponto de vista energético, certo? Então é muito importante a gente reaprender a respirar, porque quando a gente é um bebezinho, a gente respira de uma forma tão profunda e tranquila, né? Só que conforme vai passando o tempo, os anos, a gente vai desequilibrando totalmente a nossa respiração, tá? Perceba aqui, novamente, eu acho que vocês já devem até estar cansados de ouvir isso, mas percebam que ele fala que um dos fundamentos para você encontrar a paz é a caridade, né? Você fazer o bem ao outro, tá? Então, fazendo esse bem, você também vai criar paz dentro de você. Um ponto interessante aqui que a gente ainda não falou é você procurar ter um mestre ou um professor nesse caminho, né? Por quê? Muitas vezes já tem alguém que está lá na frente, né? Já tem alguém que já está construindo tudo isso e a pessoa pode nos passar uma forma mais tranquila, mais mastigada de qual caminho a gente deve seguir. Então, a gente ter um mestre ou um professor que nos oriente de como criar essa arte de viver é muito importante, né? Depois ele cita aqui novamente a meditação ou oração, ou ambos, né? Como você preferir. E por último, eu acho que esse daqui talvez seja um dos principais, é a questão aqui, ó, receber a graça, que aqui tem muito a ver com a questão da fé. É você simplesmente se entregar por completo ao que precisa ser recebido, né? Então, por exemplo, por que uma pessoa tem medo? Por que uma pessoa tem preocupação? Eu acho que o medo, a preocupação, a ansiedade, a tristeza, tudo isso tira a paz da pessoa. Vocês concordam? Que isso daí vai fazer com que ela tenha uma vida menos harmoniosa e menos em paz? Então, se a pessoa quer ter uma vida mais harmoniosa e mais em paz, então ela tem que ter uma paz interior, né? Tem gente que chama de paz espiritual ou paz interior. E como é que eu crio essa paz interior? Eu tendo fé de que tudo está sendo exatamente como deveria ser. E quando eu tenho fé de que tudo está sendo exatamente como teria que ser, eu estou aceitando receber essa graça, do jeito que está vindo, né? Não importa como está vindo, né? É igual um jogador de futebol, não importa como está vindo a bola, ele consegue dominar a bola e colocar no chão. Então ele consegue driblar aquela energia, não importa como está acontecendo, vem a energia para ele, né? Imagina um jogador de futebol, vem a bola, ele consegue dominar a bola e parar, certo? Então não importa, né, o que está acontecendo na vida da pessoa, ela simplesmente se entrega. Então eu vou dar um exemplo. Tem uma história de uma pessoa que ela queria muito que o filho conseguisse um emprego determinado. E aí ela foi pulando, né, de filosofia em filosofia, de religião em religião, para o filho conseguir o emprego. Ela foi forçando a situação, fazendo tanto pedido e tudo mais, que finalmente, né, esse filho dela conseguiu esse emprego. E aí ele conseguiu o emprego que ela tanto queria que o filho conseguisse, e o filho sofreu um acidente e faleceu. Ou seja, ela forçou a situação, ela não deixou as coisas fluírem de uma forma natural. Se ela tivesse acreditado que aquilo que estava acontecendo era o melhor, então o filho dela ia ter sido protegido. Mas não, ela não aceitou, ela não teve fé de que o que estava acontecendo com ela era o melhor que poderia acontecer. E aí aconteceu essa fatalidade, certo? Então a prova de fé que a gente precisa ter
é essa questão aqui de aceitar, né? Receber a graça, certo?